Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez, nós aqui estamos juntos para adorarmos a Deus, aprendermos da sua santa palavra. E quero agradecer constantemente a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada criança. Um abraço a todas as crianças e nós queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vamos lá? A palavra de Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos começar o capítulo 34, versos 1 a 4. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim, no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Primeira 4, né? O 4. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou 2 tábuas de pedra na sua mão. Muito bem. Hoje vamos falar sobre as segundas tábuas da lei de Deus. As segundas tábuas da lei de Deus. Também chamadas de alianças ou segunda lei. Isso na verdade, pode ser palavras da aliança ou segunda lei. Então, note claramente que nós vamos estudar aqui as segundas tábuas da lei. Alguns estudiosos pontuam que devido ao pecado cometido pela desobediência, porque o povo tinha entrado na idolatria, e Moisés havia dado as tábuas, aliás, Deus havia dado primeiramente as tábuas da lei a Moisés. E quando ele desceu do monte, que viu o povo naquela idolatria, naquele pecado, ele as arremessou no chão e elas se quebraram, deixando claro que o povo não merecia aquela palavra. Então, a partir de agora, como a renovação, como a quebra da idolatria foi desfeita,
Então, novamente Moisés sobe ao monte. Só que agora com um diferencial. Alguns julgam que Deus entregou na primeira etapa tudo para Moisés. Mas agora Moisés é quem irá tomar 2 pedras e irá lavrar essas pedras. Olha aqui. Pesal é a palavra hebraica para falar de lavrar. E essa palavra persal é cortar, é esculpir. É esse verbo aí. É esculpir, é cortar. E aí ele vai esculpir essa pedra, ele vai cortar essa pedra, deixando ela preparada para se escrever nela. Então, julgam alguns que a partir desse momento, o pecado tirou o brilho daquelas primeiras. A palavra será a mesma, as normas serão as mesmas, mas houve aí essa pequena perda desse sentido que foi colocado lá na primeira palavra, ok? Vamos ver aí Êxodo 32:16, só para os irmãos acompanharem. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Então agora o Senhor Deus, ele vai mandar que Moisés pegue essas pedras, Moisés vai esculpir, Moisés vai cortar, Moisés vai deixar cada uma delas na condição propícia para se escrever. E ele vai subir ao monte. Vamos ver aí o verso 27 do mesmo capítulo, 27 e 28. Do 32? Do 34. É o 27. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. O 27 e 28. O 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Agora vê o primeiro, do mesmo capítulo, do 34. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as tábuas, as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Qual é a diferença aí entre o versículo 1 e o 27 e 28? Vamos lá. Porque você tem que fazer essa leitura. Porque ele escreveu a primeira. Ah, sim. Na primeira quem vai escrever? É o Senhor. Olha, veja bem. Agora o 27 e 28. Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo. Então no primeiro momento diz que Deus vai escrever. No segundo momento, quem é que vai escrever? Moisés. Nós podemos observar aqui, vamos aqui, coloca aqui. Nós podemos observar que quem vai lavrar as pedras é Moisés. No primeiro episódio não se faz menção disso. O que alguns julgam que foi devido ao pecado, eles perderam esse brilho. Mas a palavra seria a mesma, ok? Isso mostra para nós que o pecado sempre tem as suas consequências. Sempre tem as suas consequências. No primeiro episódio, que Moisés está no monte, lá no 32, ele recebe as tábuas diretamente de Deus. Não há registro de que ele tenha recebido ou feito a pedra para escrever. Isso só depois que a idolatria entra e ele é retirado. Então, essa postura do povo trouxe essa consequência, ok? Moisés vai pegar as pedras, vai lavrá-las e Deus vai escrever nelas. Aí tem aqui um modo alternativo de falar. É muito importante que vocês compreendam esse modo alternativo. Por quê? Senão você vai criar uma concepção errada sobre a Bíblia. Vai dizer que a Bíblia ela entra em conflito. Como é que Deus diz que vai escrever, depois diz que Moisés é quem vai escrever, não é isso? Então, aí você vai dizer assim, a Bíblia não é a verdade, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia ela tem erro, a Bíblia se choca, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. Vamos dar um exemplo aí, vamos ver aí esse modo alternativo de Deus falar. Primeiro nós já fizemos aí essa leitura, mas vamos ver aí Êxodo, vamos lá para Êxodo 8:15. Êxodo 4:21, vamos lá, primeiro, Êxodo 4:21, olha lá. Êxodo 4:21, vamos lá. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças adiante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão,
Mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe o povo ir. Agora o 8:15, depois a gente volta para ele. 8:15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então veja que quem é que endurece o próprio coração? Faraó. Faraó. E lá no 4:21, quem é que endurece o coração? O Senhor. O Senhor. Veja, por isso que é muito importante. Olha para cá, queridos. É muito importante que você leia a Bíblia com cuidado. Isso aqui não está tratando de predestinação. Meu Deus do céu, eu fico pensando como é que as pessoas pegam isso e tentam tratar de predestinação, de eleitos, e dizendo que Deus é quem mata, que Deus é quem destrói as pessoas, que Deus foi quem ordenou a destruição das torres gêmeas. Isso é uma afronta à palavra de Deus e uma afronta ao próprio Deus. É preciso estudar a teologia. A teologia ela evidencia que não há na natureza de Deus qualquer intenção de criar um mal por criar um mal. Deus pune o pecado, mas Deus não tem prazer no pecado. Deus não tem prazer em se valer do mal para mostrar a sua glória. Não existe isso. Com todo respeito, veja bem, Deus não endurece o coração de Faraó. Isso é também uma forma alternativa de falar. Veja que eu estou mostrando 2 episódios na Bíblia. Deus dizendo, escreve, Moisés. E depois ele disse, eu mesmo vou escrever. Agora a Bíblia diz, eu endurecerei o coração de Faraó. Mas aí a Bíblia diz que Faraó, endureceu o seu coração. Como é que pode? São formas alternativas. Na verdade, Faraó, se você observar aqui a Bíblia, o próprio Faraó, ele na sua teimosia diante dos sinais, ele não quer saber de Deus. Ele não quer saber de Deus. Vê aí o 7:13 do mesmo livro de Êxodo. Vamos lá. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Porém, o coração de Faraó se endureceu. Deus sabia que ele ia endurecer o coração. Deus sabia, porque o Faraó está no pecado, está na rebeldia. Então nós temos que compreender essas leituras. Então você tem aqui um modo alternativo de Deus falar. A outra coisa, não foi algo mecânico. Não, Deus só dizer, pronto, escreve, se não houver essa participação. Vamos ver aí, lá 2 Pedro 1:21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos lá. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando você pega Moisés escrevendo, Deus escrevendo, é uma forma alternativa. Mas seja lá como for, quem vai dar a palavra é Deus. Se Moisés vai colocar na pedra, se Moisés vai colocar naquelas pedras lavradas, as palavras da aliança, os 10 mandamentos, originaram-se de Deus. Não foi uma fábula, não foi uma criação da mente de Moisés, não foi uma criação da ideia de Moisés. Veio tudo diretamente de Deus. Então, a Bíblia está mostrando claramente que o Pentateuco não foi uma criação de Moisés. Toda palavra foi criada por Deus. Agora, o homem não ficou ali só como um robô escrevendo. Ele estava debaixo da égide do Espírito Santo, da liderança do Espírito Santo de Deus. Então, homens santos falaram. Quem estuda bibliologia sabe que a Bíblia é um livro tão singular que ninguém quer escrever um livro contando suas falhas, seus fracassos, suas derrotas. Moisés não é um herói bíblico que se diz assim, ele é um homem falível. A Bíblia mostra até a mulher chamando ele de homem sanguinário. Quem é que vai fazer um registro falando da própria pessoa? Quem vai fazer uma biografia sua sempre quer se exaltar. A Bíblia não esconde o pecado de Davi, a Bíblia não esconde o pecado de Moisés, a falha de Moisés, a mentira de Abraão. Aí está a singularidade da Bíblia. E a palavra de Deus, nós observamos aqui que homens santos foram inspirados pelo Espírito de Deus. Mas não foi apenas algo como um robô. Deus, ele ordenava, ele falava, e Moisés escrevia as palavras do Senhor. Ou seja, quando você lê o 34 primeiro, e aí você vai para o verso 27 e 28, Deus diz, eu escreverei. Mas quando você chega no 27 e 28, aí diz, Moisés escreve.
Então é uma forma alternativa de falar, como nós estamos vendo aqui. Deus, novamente, ele vai estabelecer as suas normas. Veja o verso 4 do 34. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. Isso, é o 4? É o 4. Primeira 4, né? Aliás, o 34, primeira 4, né? 34, 4. Isso. Então você pode observar que o texto novamente reforça a ideia que o próprio Deus ordenou para ele pegar as tábuas, lavrá-las, e ali o Senhor Deus ia colocar a palavra dele. Então, o que Deus vai falar, Moisés vai escrever as palavras da aliança, os 10 mandamentos, tudo novamente para o povo que se recuperou. Para quem é a palavra? A palavra não é para o desobediente. A palavra não é para quem não quer viver dentro da aliança. O povo se renovou com Deus, o povo entrou novamente em comunhão com Deus. A partir daquele momento, Moisés vai buscar as palavras de Deus. E essas palavras, elas vão servir para estabelecer suas normas locais de santidade. Quando nós começarmos amanhã, nós vamos mostrar que novamente, assim como no Monte Sinai, aquela ideia de cercar um monte, aquela ideia de Deus falar, de trovejar, era para imprimir no povo o tamanho da santidade de Deus. E Deus novamente repete isso. Por quê? O objetivo maior da palavra é gerar em nós santidade, é gerar em nós temor e levar-nos a uma vida de plena e inteira comunhão com Deus. Esse é o sentido da palavra, ok? Então, medite nisso, que Deus te abençoe. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela tua palavra, pela orientação da mesma. Que, ó Deus, tu possas continuar conosco, abençoando teus filhos, teus servos, tuas servas, e que vivamos dentro da tua palavra. Se conosco, dai-nos um dia de paz, de vitória, abençoa teu povo, o trabalho de cada um, a missão de cada um neste dia, guarda-os e assim ajuda-os em tudo, em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe e bom dia. Ei, o Baldinete está pedindo para cantar parabéns pro esposo dela. O esposo está aniversariando hoje, mandar uma palavra para ele. Adenilson. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns pra você. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Como diz Jó 22, 21, quero lhe oferecer. Apega-te ao Senhor e tem paz com Ele, assim sobrevirá o bem. Se apegue com Deus, a cada dia mais e mais. Firme-se no Senhor, vê bem aí, Jó 22, 21. Se apegue com Ele e a vitória vem dele. Que essa data seja portadora de muitas outras, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Parabéns. Em nome de Jesus, veja aí, 22, 21, olha aí. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Muito bem, pronto, se apega a Ele, a vitória é nossa. Pai, abençoa teu filho, que essa data seja portadora de muitas outras, que ele viva cada momento em Ti, pois sem Ti a vida não faz sentido. Ajuda em tudo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.